Nesse vídeo a gente vai passar por todas as 9 gerações de Pokémon e eu vou te explicar tudo sobre os iniciais de cada uma delas. Vamos falar de curiosidades que você provavelmente não conhece. Aproveita também, cara, e já comenta aqui embaixo qual é o primeiro inicial que você escolheu na sua vida. O meu, não tem como, foi o Charmander. O pai aqui é o mestre do Charizard. Em algum momento da sua vida jogando Pokémon, você vai ter que escolher entre um monstro do tipo fogo, ou do tipo água, ou do tipo grama. E cara, essa escolha não é aleatória. Existe um triângulo de vantagens aqui. Grama vence água vence fogo e fogo vence grama. Todos os iniciais têm 2 evoluções possíveis quando a gente sobe de nível. E esses iniciais são extremamente raros dentro do universo Pokémon. E olha aqui que maneiro, cara. Todos os iniciais do jogo têm 88% de chance de serem machos e apenas 12% de serem fêmeas. Eu acho que a Game Freak aqui é meio machista, hein? Outra coisa muito interessante é que todos os iniciais de grama têm a habilidade Overgrow, os iniciais de água têm a habilidade Torrent e os de fogo têm a habilidade Blaze. Essas 3 habilidades fazem basicamente a mesma coisa. Quando a gente chega com 1/3 da HP, o nosso dano elemental da nossa tipagem aumenta em 50%, cara. Basicamente, quando tu tá morrendo, tu vai ter aquela virada épica, sabe? Tenho certeza que você lembra que quando tu tava jogando algum joguinho ali, teu monstrinho tava perdendo e do nada ele deu um dano absurdo. Foi por causa dessa habilidade, meu amigo. Mas agora que você sabe o principal sobre os iniciais, vamos começar por... Kanto é a região mais icônica de Pokémon. Palcos dos jogos Red, Blue e Yellow, Fire Red e Leaf Green. Com certeza você já jogou um desses jogos e com certeza também um desses jogos é o seu preferido. E cara, o trio de iniciais dessa geração é inesquecível. Bulbasauro, Charmander e o Squirtle. Bulbasauro é o inicial de grama e cara, ele é literalmente o Pokémon número 1 da Pokédex. Mas pra tu que não sabe, ele não foi o primeiro Pokémon a ser desenhado. Segundo as más línguas, foi o Rhyhorn, mas isso não é assunto para esse vídeo. O Bulbasauro parece um sapo com um bulbo nas costas que armazena um tipo de energia. Esse bulbo, cara, ele é plantado nele quando ele ainda é bebê e cresce junto com ele. Quando ele evolui pro Ivysaur no nível 16, o bulbo começa a desabrochar. E no nível 32, ele vira o Venusaur, com aquela florzona gigante nas costas. O design dele é inspirado no réptil pré-histórico chamado de Sinodonte. O Charmander é o inicial de fogo, o largatinho barra salamandra mais querido da franquia. A chama no ponto do rabo dele, cara, é o que indica sua saúde. Quanto maior, mais saudável, quanto menor, o cara tá lascado. E se essa chama se apagar, cara, ele pode até mesmo morrer. É pesado, né? Ele evolui pro Charmeleon no nível 16 e pro Charizard no 36. E todo mundo sabe que o Charizard é o campeão de popularidade da franquia. Eu mesmo tenho uma tatuagem desse cara no meio das minhas costas gigantesca. O Squirtle é o inicial de água. Aquela tartaruga que todo mundo fala que é bem adorável. O formato do seu casco ajuda ele a nadar na água cada vez mais rápido. Ele evolui para o Artoro no nível 16 e para Blastoise no nível 36. E para mim, ele é o melhor inicial pra gente escolher em campo. Bem, Getou chegou com os jogos Gold, Silver, Crystal, Heart Gold e Soul Silver. Com certeza também você fala que o Heart Gold é um dos melhores jogos já feitos até hoje. Aqui nessa geração, cara, a gente tem Totodile, Chikorita e Cyndaquil. Chikorita é o inicial de grama, um dinossaurinho que adora tomar um sol. Pra mim, literalmente o pior inicial de toda a franquia Pokémon. A folha na cabeça dela, cara, serve pra batalhar e também pra medir a temperatura e umidade do ambiente. Ela evolui pra Belief no nível 16 e pra Meganium no 32. O design dela, cara, é inspirado num daqueles dinossauros de pescoço gigante, tá ligado? Chamado Saurópode. O Cyndaquil é um inicial de fogo, e se eu tivesse que falar com qual linha animal se parece, pra mim, ele é bem idêntico a uma Equidna. Ele tem 4 buracos nas costas, que é onde sai o fogo e as chamas ficam cada vez maiores quando ele tá bravo. Evolui pro Quilava no nível 14 e pro Typhlosion no nível 36. E o mais legal é que o Cyndaquil é o inicial que evolui mais cedo, já no nível 14. O Totodile é o jacaré de água. Mesmo sendo bem pequeno, ele tem os dentes extremamente fortes. Ele evolui pro Crocodile no nível 18 e pro Feraligatr no nível 30. E olha que da hora, o Totodile é o que mais demora para chegar na segunda evolução, mas é o mais rápido para chegar na forma final. E por isso, para mim, ele é o melhor inicial da região de Johto.
Bem, Hoenn trouxe pra gente os jogos Ruby, Safire, Emerald, Omega Ruby e Alpha Safire. Foi aqui que a gente começou com aqueles contests, que basicamente a gente tem que apresentar o nosso Pokémon numa competição de beleza. Aqui os iniciais são Trico, Torchic e Mudkip. O Trico é o inicial de grama, um largato que anda de pé e ele é muito B10, cara. Eu não consigo esquecer daquele largatão que o Ash tinha fumando uma madeirinha. Cê é louco, muito brabo. A sola do pé dele é coberta por espinhos minúsculos, cara, e é isso que faz com que ele consiga andar nas paredes. A cauda tem a habilidade de avisar quando a chuva tá chegando, e ainda por cima ele evolui pro Grovyle no nível 16 e pro Sceptile no nível 36. O design dele é claramente inspirado no Gecko. Torchic é o inicial de fogo, um pintinho, velho, literalmente um pintinho. Ele evolui pro Combusken no nível 16 e pro Blaziken no 36. E ainda por cima, quando ele evolui, ele ganha o tipo lutador. E aqui foi a primeira vez que o inicial ganhou o tipo secundário de lutador. Isso daqui é muito bom, cara. O Mudkip é o rei de Johto e o inicial de água. A barbatana que tem na cabeça dele, cara, funciona como um radar. Basicamente, ele consegue detectar todos os movimentos que acontecem na água e no vento, sem mesmo precisar usar os olhos. Ele evolui para Marshtomp no nível 16 e pro Swampert no nível 36. Ambos ganhando o tipo terrestre. E, cara, Swampert não tem como. Ele é considerado o melhor inicial dessa geração. Pelo menos nas 3 primeiras gerações, eu já disse que os 3 iniciais de água são os melhores para se escolher. Então, cara, depois que tu assistir esse vídeo, já vai no link da descrição e assiste todas as curiosidades do tipo água. Um vídeo que tá perfeito para você conhecer. Bem, cara, Sinnoh foi o primeiro jogo de DS, com os jogos Diamond, Pearl, Platinum, Brilliant Diamond e Shining Pearl. Os iniciais desses jogos, cara, são Chinchar, Turtwig e Piplup, que pra mim são 3 iniciais extremamente fodas. Turtwig, cara, é o inicial de grama, uma tartaruguinha, de novo, uma folhinha na cabeça. O casco dele é feito de terra que precisa estar sempre úmida. Basicamente, ele vive com uma árvore nas costas quando ele evolui, e isso é muito da hora. Quando ele não toma água o suficiente, a folha que tem na cabeça dele murcha, cara. E ele vai evoluir pro Grottle no nível 18 e pro Torterra no nível 32, ganhando o tipo terrestre. O Tortig, cara, é inspirado numa daquelas tartarugas que já foram extintas, a tartaruga arcada. O Chinchar é o inicial de fogo, um dos melhores iniciais pra mim e o que eu mais gosto nessa região. O rabo dele tem uma chama que se apaga quando ele dorme. Ele evolui pro Monferno no nível 14 e pro Infernape no nível 36, também ganhando o tipo lutador. E o mais legal do Infernape, cara, que ele é muito da hora, porque ele é aquele tipo de Pokémon híbrido. Tanto o seu ataque especial quanto o seu ataque físico são muito bons. O Piplup é o inicial de água, um pinguim muito da hora. Ele vive em águas geladas e ele é um dos mais difíceis de se treinar porque ele não aceita ordens, cara. Ele evolui pro Piplup no nível 16 e pro Empoleon no nível 36, ganhando o tipo metal. Essa é a única combinação de água e metal entre todos no jogo. O Nova chegou nos jogos Black and White e Black and White 2. O grande diferencial desses jogos, cara, é que aqui a gente tinha estações que mudavam dependendo do mês da vida real. Os iniciais são o Snivy, Tepig e Washwatch. O Snivy é o inicial de Gran, uma serpente calma e bem inteligente. Ela é muito rápida e ela usa o seu rabo para absorver luz do sol. Ela evolui pro Servine no nível 17 e pro Serperior no nível 36. E aqui eu não gosto muito dela, cara, porque ela é grama puro. Nenhuma das 3 evoluções ganha o tipo secundário. O Tepig é o inicial de fogo, um porquinho bem amigável. Ele solta fogo pelo nariz e quando fica resfriado vira fumaça preta. Ele evolui pro Pignite no 17 e pro Ember no 36. Ambos ganham um tipo lutador. Muita gente ficou muito puta aqui, cara, porque são 3 iniciais seguidos de fogo ganhando o tipo lutador. O Oshawott é o inicial de água, uma espécie de mamífero aquático, mas o legal é que a concha que ele tem na barriga, cara, serve pra batalhar. Ele literalmente tira e fica jogando nos outros. Ele evolui pro The Watch no nível 17 e pro Samurott no 36. O Samurott tem um design inspirado numa espécie de samurai. Ai, cara, Kalos. Ela foi uma das mais revolucionárias até hoje, com os jogos XY lá pro Nintendo 3DS. A grande novidade aqui foram as megas evoluções, mas os iniciais Chespins, Fernic e Froak não receberam as suas megas evoluções nesses jogos. Só mais recentemente que eles conseguiram ganhar uma versão desse nível. O Chespin é o inicial de Gran, um porco-espinho, sem muita enrolação. As folhas na cabeça dele normalmente são macias, mas ele pode deixá-las tão duras ao ponto de cortar a pedra. Evolui pro Killadin
Shaymin no nível 16 e pro Chesnaught no nível 36, ganhando finalmente o tipo lutador. Primeira vez que temos um Pokémon inicial do tipo grama lutador. E com certeza o Quilladin é considerado uma das evoluções intermediárias mais feias da franquia. O Fennekin é o inicial de fogo e o meu inicial favorito para essa região. Uma raposinha bem bonita. As orelhas dela, com quanto mais ela se sente ameaçada, mais elas ficam quentes. Ela evolui para Braixen no nível 16 e para Delphox no nível 36, ganhando o tipo psíquico. E o mais curioso de tudo, cara, é que a Fennekin tem o menor base stats de todos os iniciais, com apenas 307. Agora não tem como, um dos melhores, o sapo de água Floak. As bolinhas que ele tem no pescoço são chamadas de Furballs, e elas protegem ele de ataques. Um dos pokémons mais bonitos. Ele evolui pro Frogadier no nível 16 e pro Greninja no nível 36, e ainda ganha o tipo sombrio, muito da hora. O Greninja com certeza é considerado um dos mais populares e um dos melhores iniciais de todos os tempos, por mais que eu goste mais do Delphox. A Lola trouxe pra gente os jogos Sun Moon, Ultra Sun e Ultra Moon. E essa, cara, até hoje é a única geração que não tem ginásios. Os iniciais aqui são Rowlet, Litten e Pop. Rowlet é o inicial de grama e voador. Uma corujinha bem bonita, cara. As penas são afiadas e podem percorrer longas distâncias. Ele usa fotossíntese durante o dia para armazenar energia pra noite. Bem esperto, não? Ele evolui por Dartrix no nível 17 e pro Decidueye no level 34, trocando o voador por fantasma. E ele, cara, é o único inicial que muda o seu segundo tipo na forma final. O Litten é o inicial de fogo, um gatinho bem bonito que começa quadrúpede e termina bípede. Ele evolui pro Torracat no nível 17 e pro Incineroar no nível 34, e ainda por cima ganha o tipo sombrio. E meu amigo, para muitos esse aqui é o melhor inicial quando a gente pensa nos modos competitivos de Pokémon. O Popplio é o inicial de água, uma foca bem bonita. Ele cria umas bolhas tão grandes que ele usa para se locomover e para atacar. Ele evolui para Brione no nível 17 e para Primarina no nível 34, ganhando o tipo fada. E a maior curiosidade desses iniciais aqui é que todos os três iniciais de Alola têm exatamente 320 de base stats, literalmente os maiores de todos os iniciais de toda a franquia. Aqui, cara, a gente tem os jogos Sword and Shield. Primeira vez que temos jogos de mundo aberto. Os iniciais aqui são Grookey, Scorbunny e Sobble. O Grookey é o inicial de grama. Mais um macaquinho pra gente. Quando ele nasce, ele pega um pedaço de madeira, cara, e carrega por toda a sua vida. Ele usa esse bastão para produzir batidas que revitalizam plantas. Ele evolui pro Trunken no nível 16 e pro Rillaboom no 35. O Scorbunny é o inicial de fogo. Um coelho que joga bola na sua última forma. Quando ele corre, cara, ele deixa as pequenas chamas pelo chão, ao ponto de conseguir incendiar grandes florestas. Ele coloca fogo nos seus pés para dar chutes poderosos. Evolui pro Raboot no nível 16 e pro Cinderace no 35. E como eu disse, o Cinderace é inspirado num jogador de futebol. O Sobble é o inicial de água, um camaleão que tá sempre chorando. Quando ele fica assustado, ele consegue ficar invisível, e as suas lágrimas conseguem fazer todo mundo ao seu redor chorar compulsivamente. Ele evolui pro Drizzly no nível 16 e pro Inteleon no nível 35. O Inteleon tem um visual de um agente do FBI, mais ou menos. E finalmente chegamos em Paldea, a região mais recente, que veio com os jogos Scarlet e Violet. Aqui a gente tem um sistema de mundo aberto melhor ainda do que lá em Galar. Essa região foi inspirada na Península Ibérica. Os iniciais daqui são Sprigatito, Fuecoco e Quexley. O Sprigatito é o inicial de grama, mais um gatinho. O pelo desse gatinho é bem parecido com a composição de plantas. Ele sempre tá lavando o seu rosto para não deixar seco, e o perfume doce dele exala e hipnotiza quem tá ao redor. O cheiro fica cada vez mais forte quanto mais o sol estiver radiante. Ele evolui pro Floragato no nível 16 e por Meowscarada no nível 36. O Fuecoco é o inicial de fogo, um crocodilo relaxado. Pra mim, um dos iniciais mais apelão em sua região. Ele gosta de ficar em cima de rochas quentes. Ele usa o calor absorvido pelas escamas para criar uma energia de fogo. Essa energia é liberada pelo topete da sua cabeça. Ele evolui pro Crocalor no nível 16 e pro Skeleton
Skeletor no nível 36, ganhando tipo fantasma. O Quaxly é o inicial de água, um patinho que migrou pra Paldea há muito tempo. O gel que ele tem em suas pernas repele água e sujeira. As pernas fortes que ele tem, cara, permite ele nadar naquelas correntezas mais fortes que pode ter. Ele evolui pro Quaxwell no nível 16 e pro Quaquaval no nível 36, e ainda ganha o tipo lutador. E sabe o que é o mais legal dos iniciais, cara? É que existe uns padrões bem legais. A mais famosa é que, tipo, se você reparar, a grande maioria dos iniciais de grama são inspirados em animais pré-históricos. Os de fogo na mitologia chinesa e os de água em armas. Olha só, cara. Velossar é um Dicinodonte, a Megane é um Saurópode, o Sceptile é um Dilophosauro, o Torterra é um Aquilossauro. Ou seja, os primeiros 4 são claramente dinossauros. Depois vem a Serperior, que pode ser considerado uma serpente antiga, o Chesnaught, um mamífero pré-histórico, o Decidueye, uma coruja antiga, e o Rillaboom, um primata ancestral. E o Miscarada, um felino pré-histórico. Os de fogo seguem o zodíaco chinês. Basicamente, eles representam o calendário chinês. Charizard dragão, Typhlosion rato, Blaziken galo, Infernape macaco, Ember porco, The Fox cachorro, Incineroar tigre, Cinderace coelho e Skeller de uma cobra. A teoria encontra perfeitamente com o calendário chinês, cara. Mesmo que o Skeller pareça mais um jacaré, deixa eu fazer a minha teoria. Agora, cara, quais são os melhores iniciais? Se a gente for olhar só por base stats, os melhores iniciais na primeira forma são os Jalola, com 320 pontos cada. Depois vem Bulbasaur, Chikorita e Tortwig com 318. Mas como todo mundo sabe, não é só isso que define se o inicial é bom ou ruim. Depende do seu contexto na sua região. E sempre, no fim das contas, o melhor inicial é aquele que te vai fazer feliz na sua jornada. Cada um tem o seu favorito. E é isso que torna a franquia Pokémon tão especial. A escolha do inicial é tão pessoal e tão emocional que é uma das coisas mais legais de se fazer quando a gente vai jogar algum jogo. E aqui, cara, aqui tá a minha explicação de todos os 27 iniciais oficiais das 9 gerações de Pokémon. Qual que foi o teu inicial favorito de cada região? Qual foi aquele que mais te marcou na sua infância? Comenta aqui embaixo.